Bom dia, igreja. Feliz ano novo, feliz 2005, um abençoado tempo, sempre na presença do Senhor, sempre certos de que estamos cercados por este Deus que nos renova as forças, o ânimo, Deus que nos confere sentido de vida, Deus que nos confere uma vida com verdadeiro significado. Um Deus que nos dá o descanso que tanto precisamos para os nossos corações. E como o André mencionou na última celebração do nosso ano de 2024, celebração de ceia, ele já foi até entrando no assunto dos Salmos com aquela celebração que fizemos às 10h30 da manhã, e nós vamos iniciar então, para todo o mês de janeiro, essa série sobre o livro dos Salmos. E como é um costume nosso já aqui na Ibaviva, todo mês de janeiro nós vamos ao livro dos Salmos, nas nossas pregações, nas nossas devocionais diárias, e o assunto, o foco temático da nossa série é "Os nossos pais nos contaram". E essa frase é extraída lá do Salmo número 78, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 78, embora a nossa reflexão de hoje não seja sobre o Salmo 78, mas é importante que você tenha em mente que tudo que nós conversarmos nas nossas pregações e nas nossas devocionais diárias, o fio condutor, o ambiente, a esfera, a temática que estamos abordando é justamente estes versos 3 e 4 do Salmo 78, em que a palavra do Senhor diz: "O que vimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez". Esse salmo nos mostra um dos aspectos da cultura do povo bíblico, do povo de Deus. E essa cultura que tem como responsabilidade transferir à próxima geração quem é o Senhor. Colocar, inserir uma nova geração naquela que é a sua história, a história que é a história deste Deus, a história deste Senhor. Eu sei que você está com as suas crianças aqui nessa manhã, e é interessante porque quando os nossos filhos vão crescendo, começando a questionar as coisas, a aplicar alguma lógica às situações do cotidiano, principalmente no que diz respeito ao certo e o errado. Uma coisa que a gente já ouve lá em casa, o Caio tem 4 anos, uma coisa que a gente ouve lá em casa é o seguinte: mas por que eu não posso fazer se o amiguinho lá da escola faz? Vocês já ouviram isso ou não? Eu achei que era só lá em casa, né? Eu me lembro de eu falando isso para minha mãe quando eu era pequeno. Por que eu me comporto desse jeito e não daquele outro jeito? Por que eu devo fazer isso se aquele meu amigo, que eu tenho tanto carinho por ele, não faz isso? De onde vem essa cultura que está regendo a nossa casa? E aí você tem uma resposta que eu aprendi a dar, e que eu acho que pode ser muito valiosa, não só para você conversar com o seu filho, como para a gente entender a nossa relação com o que esse texto nos diz. Dizendo o seguinte: olha, na nossa família é assim. Na nossa família é assim. Aqui nós fazemos assim. Eu entendo que o seu colega faz desse jeito, mas na nossa família nós não fazemos desse jeito. Na nossa família nós não pensamos assim. Na nossa família, nós não agimos assim. Na nossa família, nós não respondemos dessa maneira. Na nossa família, nós não desejamos tais coisas. Na nossa família, funciona de um determinado jeito. Mas não pare por aí. O que é essa família? Qual é a história que rege essa família? Qual é o contexto em que estas coisas do sim e do não, do certo e do errado, do pode e do não pode, fazem sentido? Por que isso é dessa forma? Quando a gente faz uma varredura nos textos, principalmente do Antigo Testamento, a gente vai perceber que boa parte das festas, das celebrações, dos rituais, das liturgias, desses salmos, faziam parte desta pedagogia do povo de Deus, ensinar para a sua geração o porquê que nós fazemos sentido e isso, o porquê que nós fazemos assim e isso faz sentido.
Em qual contexto, em qual história, em qual narrativa estas ações fazem sentido e não aquelas outras? Então a nossa intenção é olharmos um pouco para esse aspecto da relação de ensino e de aprendizagem de uma geração a outra geração, e a nossa tradição espiritual, a nossa tradição textual parte justamente dessa que nós encontramos na palavra de Deus. O que eu quero olhar então com você nessa primeira nossa aproximação do assunto nessa série, se encontra lá no Salmo 25. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 25. Inicialmente nós não leremos todos os versículos, mas o Salmo 25 é uma oração, é alguém falando com o Senhor, e no meio dessas palavras dirigidas ao Senhor, nós encontramos o salmista dirigindo palavras a si mesmo. É uma conversa, é um diálogo, onde em parte ele está falando com Deus, e em parte ele está fazendo o exercício de trazer à sua memória todas as coisas que ele aprendeu com os seus pais. E pais aqui significa antepassados, não só os pais diretos, mas a geração anterior, a outra geração e assim por diante. E eu quero olhar esse salmo com você sob esse tema, o sentido para corações inquietos. O sentido para corações inquietos. Vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo do salmo, que diz o seguinte: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, te damos graças pela tua palavra, te damos graças por esse tempo oportuno de lermos, de ouvirmos sobre quem é o Senhor, quem nós somos e como em ti encontramos a direção para uma vida. Estamos iniciando mais um ano, Pai, como a gente já mencionou aqui nessa manhã. Nós temos esse hábito, essa tradição de iniciar o ano fazendo algumas resoluções, travando alguns compromissos. E nem sempre, Pai, essas resoluções saem das ideias ou saem de um papel. Mas, Pai, existem algumas resoluções que nós acreditamos serem essenciais, não apenas para um ano, para os 365 dias que estão à nossa frente, mas resoluções para uma vida, para uma história, do seu começo até o seu final. Queremos, ó Pai, aprender do Senhor nesta manhã, por isso pedimos ao Teu Espírito que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Diante desse texto, nós podemos formular uma pergunta: em quem ou onde estamos buscando direção para a nossa vida? E essa pergunta é sempre válida, é uma pergunta que sempre deve estar diante de nós. Não apenas em um marco como um ano novo, não apenas depois de um temporal, depois de uma crise, depois de um momento onde nós reavaliamos algumas coisas e aí a pergunta aparece lá. Não, para nós cristãos, povo de Deus, essa é uma pergunta que está sempre diante de nós e nos serve como um alerta. Um alerta porque o nosso coração está sempre procurando sentido. O nosso coração está sempre procurando alguém em quem confiar, ou algo em que confiar.
O nosso coração está continuamente à procura de direção. E não apenas a direção para um projeto isolado da sua vida, ou de um aspecto da sua vida. O que fazer com relação à minha saúde? O que fazer com relação à minha profissão? O que fazer com relação aos meus estudos? O que fazer em relação aos meus filhos? Nós não estamos falando desta direção pontual para eventuais projetos que vão aparecendo na nossa história. Mas o nosso coração, sobretudo, precisa, e é natural que este coração, sem que você pense nisso, esteja procurando por direcionamento, esteja procurando algo que dê sentido para uma vida, algo que justifique uma existência que tenha algum propósito, que tenha algum verdadeiro significado. O nosso coração está continuamente procurando esperança. Nosso coração está continuamente esperando que o futuro traga-nos algo melhor, onde a nossa condição de vida, onde o nosso relacionamento, onde a nossa saúde física, onde os nossos sentimentos e emoções estejam mais estabilizados, estejam melhores, estejam mais agradáveis, onde sejam circunstâncias de uma felicidade mais duradoura. O nosso coração está sempre olhando para o futuro e se fazendo a pergunta: o que será do amanhã? O que será deste futuro? O que este futuro trará para nós? E é curioso porque nessa época do ano essas perguntas costumam ser formuladas. Nessas épocas, de Natal, de Ano Novo, nós costumamos fazer essas perguntas. Mas não é uma exclusividade dessa época, como eu disse. O nosso coração continuamente está procurando sentido. O que faz do nosso coração um coração inquieto. Um coração que está sempre agitado. Um coração que parece um passarinho dentro de uma gaiola, que sente a brisa, que vê as cores, que imagina o que seria estar lá fora, mas está pulando de um ponto a outro, se grudando na grade e não consegue sair. Ele está sempre inquieto, ele está sempre inquieto. Esse é o nosso coração desde Gênesis 3, desde que o nosso coração se separou, rompeu com aquele que é a sua fonte de vida e de sentido, que é o nosso Deus. E de fato nós passamos uma vida buscando responder a essas questões. Só que entenda uma coisa, a gente não procura responder essas questões de sentido, de significado, de propósito, como um filósofo fica na sua abstração e pensando. Estas perguntas estão sendo formuladas e tentativas de respostas já estão sendo dadas, mesmo que você nunca tenha parado para objetivamente formular essas perguntas. E aonde essas perguntas e respostas estão presentes na sua vida? Naquilo que você tem feito, como você tem vivido, pelos caminhos que você e eu decidimos trilhar. Essas perguntas e respostas estão lá, presentes na vida prática, presentes na vida real. Elas se manifestam nos nossos hábitos, elas estão lá nos nossos vícios, elas estão lá na nossa busca por prazer e pela realização do nosso desejo. Elas estão lá quando você tem aquele sentimento gostoso, quando você está diante de um computador procurando alguma coisa para comprar pela internet. Ela está lá quando você está na expectativa da chegada da sua encomenda. Ela está lá nos seus hobbies. Ela está lá em tantas e tantas outras coisas que vão se apresentando para nós como se fossem opções, por meio das quais nós buscamos amenizar essa alma sedenta por sentido, tranquilizar esse coração inquieto, que parece que nunca tem o suficiente, que parece que está sempre numa jornada e nunca chega onde deveria chegar. E quando acha que chegou em algum lugar, porque conseguiu concretizar algum projeto, algum sonho, descobre no dia seguinte que não era aquilo. E o vazio continua, e a inquietação começa a crescer de novo. Ela está lá na preocupação, ela está lá na ansiedade, ela está lá na angústia. Esta
questão existencial, o que ou quem nos confere sentido para a vida, é algo com que todos nós deveremos lidar em algum momento. Todas essas escolhas e tentativas, nós sabemos pela própria Escritura, estão fadadas ao fracasso. Todas as vezes que nós queremos satisfazer essa alma, todas as vezes que nós queremos aquietar este coração por meio dessas coisas, por meio do trabalho, por meio dos relacionamentos, por meio do dinheiro e das compras, por meio das viagens, por meio dos projetos. Você conhece gente que não consegue ficar sem um projeto na frente dela? Você conhece gente assim? Que se você tira um projeto diante dela, ela perde o chão, É caótico, porque eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que tem que fazer. O que é isso, gente? O que é isso? A nossa cultura pode dar diversas respostas para isso, mas a palavra de Deus nos dá a verdade. O seu coração permanece inquieto, porque você ainda não levou este coração para definitivamente repousar no Senhor. Ou o seu coração permanece inquieto, porque talvez um dia este coração repousou no Senhor, mas você achou que essa pergunta e essa questão era para uma vez na vida, e se esqueceu de que esta busca é contínua e diária, para colocar Deus no devido lugar na sua vida, e o seu coração no devido lugar em nosso Deus. O livro de Eclesiastes, dando um spoiler do crescer que logo logo vai começar aqui na igreja, a gente vai estudar, uma das nossas disciplinas vai ser sobre o livro bíblico de Eclesiastes, dando spoiler aqui, né? O livro de Eclesiastes nos mostra justamente isso. Alguém que, em diversas coisas, procurou satisfazer uma alma sedenta, procurou acalmar um coração inquieto, mas não encontrou o que procurava em nenhuma dessas coisas que este mundo pode nos oferecer. Ou usando a linguagem de Eclesiastes, não há nada debaixo do sol capaz de satisfazer o que este coração criado por Deus deseja. Não há nada que possa satisfazer debaixo do sol este desejo que estará lá sempre dentro desse nosso coração. Tudo será passageiro e no devido tempo, tudo se mostrará como uma mera vaidade. O Salmo nos inspira a pensar neste ser humano complexo, que Santo Agostinho descreveu da seguinte forma: profundo abismo é o homem, de que tu, Senhor, conheces o número dos cabelos. É mais fácil contar os cabelos de um homem do que os sentimentos e motos do seu coração. É mais fácil contar o número de cabelos de uma cabeça. A exceção é o Alan. Mas é mais fácil contar os números dos cabelos de uma cabeça do que você contar, do que você discernir, do que você entender os sentimentos e as motivações, os motivos, o que nos coloca o coração em movimento. Daí a gente vai para o Salmo, e eu gostaria de olhar apenas duas ações que esse Salmo nos instrui sobre como deve ser esta nossa jornada correta, na verdade, para aquietar este coração e que para esta vida encontre de fato algum sentido. A primeira ação é direcionar a nossa alma para Deus. Direcionar a nossa alma para Deus. Todas as vezes que nós estamos nos nossos projetos, que nós nos vemos naqueles nossos maus hábitos que nós todos já sabemos que deveriam ter sido abandonados há tempos atrás, mas a gente continua preso nos seus ciclos de repetição, todas as vezes que nós sentimos a culpa disso, todas as vezes que nós estamos procurando sentido fora de Deus, eis lá uma alma que não está direcionada para Deus, ou que apenas um aspecto da sua vida foi direcionado para Deus. O Salmo nos ensina, desde a sua primeira frase, a direcionar a alma para Deus. Olha o que a gente lê logo no primeiro verso. A ti, Senhor, elevo a minha alma.
A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Quando o salmista usa a palavra alma aqui, nefesh em hebraico, isso significa a própria vida. A alma não é uma parte sua, não é um compartimento da sua vida onde você coloca Deus e religião e fé. A alma é a própria existência, a alma é a própria energia da vida, é a totalidade do ser, é a vivacidade, é a vontade, o desejo, tudo isso que nos é característico enquanto humanos, eis o que é a alma na linguagem bíblica. A alma é a totalidade do ser, é mostrar para Deus que eu elevo ao Senhor e não mais as outras coisas. Eu elevo porque a minha alma tende a ficar presa em todas essas coisas que nos cercam. A nossa alma tende a olhar para esses lados e tentar encontrar algo que lhe dê sentido, que lhe dê propósito, que lhe dê significado naquilo que está ao nosso redor. Aquilo que faz parte do nosso cotidiano, mas o Salmo nos ensina, em primeiro lugar, concentre-se nessa alma, na totalidade do seu ser, e eleve ela para Deus, direcione ela para Deus. O Salmo segue no verso 2 dizendo, em ti confio, ó meu Deus. Expressar essa confiança em Deus, elevar a alma para Deus, consiste na decisão de confiar neste que você está chamando de Senhor e de Deus. É um ato de confiança, é a fé, é a fé. É entender que você eleva a sua alma a Deus e confia neste Deus. Dizer isso é dizer que você não confia nas outras fontes de sentido que te são ofertadas na jornada da vida. Que você já entendeu, que viver de projeto em projeto, para nisso tentar fazer a sua vida ter algum sentido, nunca vai dar em nada. Porque o ciclo de repetição, esse ciclo vicioso de sair de uma coisa, entrar em outra e procurar sentido, procurar propósito nessas coisas, não dá em nada. E a sabedoria bíblica está nos mostrando justamente isso, porque você ainda continua colocando a confiança na realização de algo seu, da sua mão, do seu jeito, de acordo com os seus critérios, de acordo com aquilo que você julga que vai trazer para você alguma felicidade, algum prazer, alguma satisfação, algum sentimento de pertencimento e de acolhimento, mas o Salmo nos mostra, eleve a sua alma ao Senhor, mas não pare por aí, confie nele, confie nele. Elevar a alma ao Senhor é apenas o início de um movimento, mas essa alma elevada ao Senhor deve permanecer no Senhor. A confiança é onde, e nesse caso, em quem nós firmamos os nossos pés. É em quem nós estamos dizendo que somente nele a minha vida encontrará algum propósito, a minha vida terá algum sentido. Como é triste viver achando que a minha vida só terá sentido quando eu conseguir realizar tal coisa. Como é viver aquém do propósito de Deus, achar que a minha vida, a minha existência só se justifica se tal pessoa me amar do jeito que eu quero ser amado. Como é triste viver dessa forma, achar que a minha vida só valeu a pena ser vivida se eu alcancei este patamar social, se eu cheguei nesta posição, se eu cheguei neste título ou neste cargo. Como é triste viver dessa forma. E o Salmo nos mostra que a nossa vida não foi feita por Deus, não foi pensada por Deus e não te foi doada como um presente para ser vivida de uma forma pequena como essa. Ele nos deu uma vida, e essa vida se justifica nele. Nele. Ele é o doador da vida, portanto, Ele é a nossa fonte eterna de vida
e de sentido. O Salmo nos mostra no verso 3, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Ele falou sobre a confiança no verso 2, colocar a confiança no Senhor com uma expectativa, e a expectativa é de não ser humilhado. A expectativa é de não experimentar derrota. A expectativa é viver uma vida que não termina na morte e não termina sem sentido. A morte, e isso pela vontade daqueles que planejam o mal, mas entendamos que parte de inimigos que a Bíblia mostra para nós estão dentro de nós mesmos. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, Paulo fala que a nossa carne, a nossa natureza, este coração que tende para o mal, que quer buscar sentido fora de Deus, e que todas as inclinações da carne precisam ser vencidas pelo poder do Espírito, e o Espírito que Deus nos concedeu. Parte desses inimigos, portanto, não estão do lado de fora, mas estão também do lado de dentro. Inimigos são todos aqueles que neste contexto nos tiram daquele que é o Deus que nos dá a vida, o propósito, o sentido. Esse povo de Deus, como os mostram os salmos para nós e também os demais textos bíblicos, por diversas vezes experimentaram a humilhação. O povo de Deus que canta esses salmos, que entoa esses salmos, que traz à memória esses salmos, é um povo que em diversas circunstâncias, tanto povo quanto indivíduos nas histórias bíblicas, revelam para nós que a vida nem sempre será desta forma, mas mesmo assim, mesmo tendo que passar por vales, mesmo tendo que enfrentar humilhações, mesmo passando por dores e sofrimentos, nada disso abalará a decisão anterior de elevar a alma para Deus e confiar nesse Deus. As circunstâncias, portanto, quando as coisas não dão certo, não abrem uma porta para que eu abandone a decisão de confiar no Senhor, mas elas nos mostram, em meio aos seus desafios, que cabe a nós permanecermos no Senhor. Esse mesmo salmo, nos versos 16 a 22, eu vou ler, se você quiser acompanhar a leitura comigo, expressa a situação do próprio salmista, enquanto ele está escrevendo esse salmo. Olha só o que diz o Salmo 25, do verso 16 ao 22. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Olha só a situação do sujeito que está nos ensinando essas coisas. É uma situação de solidão e de aflição. Talvez alguns de nós se encontrem assim nesses dias. Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. O salmo que embala a nossa reflexão da manhã está sendo escrito por alguém exatamente na mesma situação, de solidão e de aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém? O Salmo segue nos mostrando mais uma ação. E esta ação é quando nós levamos ao Senhor a nossa petição. E todos nós, acredito eu, oramos, temos o hábito de orar. Mesmo que você ainda não tenha desenvolvido a disciplina da oração na sua vida, em momentos do seu dia, antes da refeição, ou indo para o trabalho ou para a escola, alguma oração você deve fazer. Nós
temos como povo de Deus a oração como parte do nosso dia a dia, nem sempre da forma ideal como deveria ser e que a gente já sabe, mas pedir coisas a Deus faz parte da vida de todo crente. O interessante, gente, é que quando você olha para o evangélico médio no Brasil, estar numa igreja, se dizer evangélico, se dizer crente, se dizer cristão, seja lá a denominação que for, traz consigo uma prática de oração que é fruto de uma teologia, que é fruto de um jeito de pensar em Deus e o que Deus está aí para fazer para a gente. Então, pedir, basicamente, revela, na petição se revela aquilo que ele pensa sobre Deus. Então, quem é Deus para o evangélico médio? É aquele que me dá uma ajudinha na vida. É aquele que entra com poder para eu realizar os meus projetos. Então, olha a confusão que a gente faz. O coração inquieto te faz viver de projeto em projeto, de prazer em prazer, de satisfação em satisfação, e nunca se saciando. E Deus entra nessa história para dentro desses projetos, para que você continue com o seu coração inquieto, e Deus é o gênio da lâmpada que você encontrou que satisfaz os seus desejos. Bom, esse é o evangélico médio que a gente conhece por aqui, no Brasil, para falar só do nosso contexto. Só que a sabedoria bíblica nos ensina que a gente precisa aprender sobre Deus e também a pedir a Deus com a sabedoria que o próprio Deus revela a nós. Caso contrário, você vai continuar orando e pedindo e esperando de Deus segundo o seu próprio coração, segundo os seus próprios projetos, segundo o seu próprio jeito de encontrar um meio do seu coração se aquietar e da sua alma se sentir saciada. O que é que o Salmo nos ensina? Versículos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Então, olha só. Como que começa a petição do Salmo? Alguém que quer que o Senhor mostre para ele, quais são os seus caminhos. E em um paralelismo de sinônimo, ensinar quais são as suas veredas. O que o salmista está pedindo? Essa petição é que Deus mostre, é que Deus ensine a ele os seus caminhos e as suas veredas. Isso quer dizer que ele quer ver, ele quer saber como Deus age, como Deus se move. Porque a ideia de caminho e de vereda tem a ver não com o caminho que você visualiza em um mapa, mas tem a ver com a própria jornada de uma vida. Deus, deixa eu ver como o Senhor anda, deixa eu ver como o Senhor age, me permita ver, Senhor, como o Senhor discerne, como o Senhor atua, como o Senhor julga, como o Senhor faz. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o teu jeitão de ser. Eu quero saber como que o Senhor vive, como que o Senhor encara esse mundo, como que o Senhor pensa, o que é este ser humano complexo que está aqui dentro, que vive aqui. Eu quero saber, Senhor, como que o Senhor agiria nessa situação ou naquela situação. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. E por que isso? Porque o salmista que confia no Senhor, que elevou a alma ao Senhor, já aprendeu que os seus próprios caminhos e veredas não são confiáveis. Porque os seus próprios caminhos e veredas levarão ele às mesmas repetições, onde eu busquei por satisfação, eu busquei por prazer, eu busquei por sentido, parece que alcancei, mas no dia seguinte era tudo igual. A insatisfação estava lá, a inquietação estava lá, a sede da minha alma permanecia onde ela sempre esteve.
ele já aprendeu a não confiar nos seus próprios caminhos, ele aprendeu a não confiar no seu próprio coração. Por isso o pedido: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ele quer conhecer, ele quer ver, ele quer saber como. Só que aí o Salmo faz algo que é simplesmente magnífico, porque ele não apenas quer que o Senhor mostre e ensine, mas ele quer que o Senhor desça na estrada com ele, dê a mão para ele e me guie pelo próprio caminho. Eu não quero aprender do Senhor à distância. Eu não quero aprender do Senhor como se o Senhor simplesmente me mandasse algumas instruções daí e eu me viro aqui para fazer as coisas. Qual é o desejo do salmista? Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Deus, vem aqui e põe o pé no chão comigo. Põe o pé no chão comigo, porque se eu, com o conhecimento adquirido, com aquilo que vi, se eu não tiver o Senhor comigo na estrada, com os pés no caminho, na jornada, eu não vou conseguir chegar onde eu devo chegar. Esse salmo pede a Deus, portanto, uma direção prática, uma direção na vida, porque ele parte de um conhecimento que ele tem, de quem é esse Senhor, e como ele agiu com os seus pais, como ele agiu com os seus antepassados. Mais do que saber, mais do que ver, o salmista pede para Deus descer na vida, tomá-lo pela mão e andar com ele pelas veredas dessa vida. E Deus pisa no chão da vida com a gente. Deus vem experimentar a vida do jeito que a gente a conhece. Deus vem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo se fazer carne e habitar entre nós. Viver a nossa história, saber o que é viver preso a este tempo e espaço, o que é viver dentro de uma cultura, dentro de sociedade que não teme o Senhor, o que é viver com todas as tentações que este mundo propõe para nós. Ele sabe, porque Ele veio pisar o chão da nossa história. Ele veio se vestir da nossa humanidade, para poder agora, a partir de dentro, nos conduzir e de fato satisfazer, da forma mais concreta, material, literal possível, o desejo do salmista. Guia-me com a tua verdade, porque a verdade se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, veio viver entre nós, e é a este Jesus de Nazaré que nós chamamos de Mestre e de Senhor. É dele que aprendemos a viver, é dele e é com ele que nós aprendemos sobre uma vida que de fato encontra a satisfação para uma alma sedenta e a calmaria para um coração inquieto. Agostinho, logo no início das confissões que eu já citei, diz, e esta talvez seja uma das frases mais famosas das confissões: porque o fizeste, ele está falando do homem, porque o fizeste rumo a ti, e o nosso coração é inquieto, até repousar em ti. O Senhor Deus fez o homem, e Ele fez o homem direcionando o homem a Ele. E nós seremos inquietos. O nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar nele. Enquanto não repousar no seu Deus. Por isso, versos 6 e 7. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Esses dois versos mostram algo interessante que o salmista traz à sua memória aqui.
ele tinha acabado de pedir para Deus conduzir pelo caminho. Deus, guia-me pela tua verdade. Mostra-me o caminho, guia-me, conduza-me. Existe uma história que alicerça a fé de todo o povo bíblico de Israel, mas também do Novo Testamento e nossa, que é a história do Êxodo. E naquela história do Êxodo, este povo está sendo tirado do Egito, da terra da escravidão, isso por Deus, por mão forte do Senhor, cumprindo a sua promessa e aliança, e este Deus há de conduzir este povo à terra prometida. E no meio do caminho, enquanto esse povo está lá, no início dessa jornada, esse Deus está revelando a sua lei lá para Moisés, dando as suas instruções, e o povo está lá no acampamento liderado por Arão, construindo deuses, e dando para esses deuses o direito de ser chamados seus deuses, porque foram eles que nos tiraram do Egito, da terra da escravidão. A famosa história do bezerro de ouro, que você conhece, e etc. E aí Deus, quando conta isso para Moisés, ele fala: Moisés, acabou por aqui, vamos encerrar a história e tal. E Moisés começa a negociar com Deus. Negociar o quê? Deus, nós precisamos que o Senhor nos conduza. Não tem sentido nós irmos pelo deserto, pelos nossos próprios caminhos. Nós só vamos se o Senhor for com a gente. Mas só tem um jeito do Senhor ir com a gente sem nos matar, porque a sua presença vai fulminar a gente. E aí é aquela história toda de Moisés pedir para ver a glória de Deus e etc. Êxodo 34 é o que está por trás dessas palavras dos versos 6 e 7. Porque ali Deus revela a Moisés a sua glória, dizendo para Moisés os seus atributos, quem ele é. Quem é o Deus que guia vocês pelo caminho? Eu sou o Deus da compaixão, o Deus da misericórdia, o Deus que perdoa os pecados e as transgressões. Eu sou o Deus bom. O que está nos bastidores aqui destas palavras do Salmo é o conhecimento do caráter do Deus que Ele quer que o guie pelo caminho. E esse é o Deus da misericórdia, esse é o Deus do perdão, esse é o Deus de toda compaixão e bondade, este é o Deus cuja graça permite que estejamos vivos. É a consciência de que, andando com Deus pelo caminho, certamente nós erraremos, nós iremos falhar. Ocasionalmente vai aparecer uma tentação, ocasionalmente vai aparecer um projeto e a gente vai correndo naquele projeto encontrar sentido, sendo que a gente já tinha encontrado sentido em Deus. No caminho a gente vai falhar, mas o que o salmista traz à memória? Bom, eu não estou sozinho nesse caminho, e o Deus que anda comigo pelo caminho é Deus de compaixão, de bondade, de misericórdia, de amor, um Deus perdoador, um Deus que não nos abandonará no caminho, porque a sua fidelidade não diz respeito à sua e à minha capacidade de fazer o que é certo, mas a fidelidade e amor do Senhor são atributos dele, não são respostas às nossas ações, mas são o que Ele é. Ele não dá amor para quem o ama, Ele não faz o bem somente para aqueles que fazem o bem. Ele é o Deus que entra com o perdão e a misericórdia, porque nenhum de nós é capaz de amá-lo, porque nenhum de nós é capaz de fazer o que Ele chama de justiça, porque nenhum de nós é capaz de realizar numa vida o que Ele chama de bem. O Deus que nos acompanha pela jornada é o Deus de toda compaixão, de toda misericórdia, o Deus perdoador dos nossos pecados e transgressões, o Deus cuja bondade permanece de geração em geração. A nossa responsabilidade é direcionar a nossa alma a esse Deus e confiar nesse Deus. E pedirmos a este Deus que nos mostre o caminho, que nos ensine
a sua verdade. Sobretudo, que vá à nossa frente, que nos tome pela mão e que nos conduza pelos caminhos que Ele julga como bons e que verdadeiramente nos levarão a uma vida cheia de propósito. É o que o salmista continua a fazer, lembrando quem é o Senhor, trazendo à memória quem é o Senhor. Veja comigo os versículos 8 a 15. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os seus preceitos da sua aliança. Porque por o amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados ao Senhor. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Gostaria de dar um tempo para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E diante do que nós lemos, ouvimos, queria que você pensasse um pouco na sua vida, na sua trajetória, mas que você olhasse para frente. E neste para frente que você olha, não é o futuro que você vai construir, mas nesse para frente que você olha, há uma vida com Deus, há uma vida de alguém que não se limitou a viver aquém daquilo que Deus nos propõe como vida. Esse olhar para o futuro é o olhar de quem decidiu não desperdiçar a sua vida com buscas e com tentativas de significado e de sentido, fadados ao fracasso. Esse futuro é o futuro de quem decidiu direcionar a sua alma a Deus e pedir pelo próprio Deus. De que decidiu ouvir o seu conselho e de aprender desse Deus. E colocar esse aprendizado de uma forma viva, real, em todos os aspectos da vida. É a vida, olhando para o futuro, de quem decidiu descansar, sabendo que Deus está próximo. E que a busca desse coração inquieto e dessa alma sedenta cessam quando nós encontramos Deus. E quando isso acontece, na realidade nós descobrimos que nós é quem fomos encontrados por Ele. Que nós é quem fomos alcançados por Ele. E de que nós podemos descansar nesse Deus. Não por causa da nossa descoberta, da nossa capacidade, mas porque um dia Ele veio nos buscar. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos dar a vida que nós precisamos. Ele veio saciar a sua alma sedenta. E Ele veio aquietar o seu coração inquieto. Ore ao Senhor, ore ao Senhor.